Parece que o ataque na Venezuela, pessoal, a invasão, a extração do ditador Nicolás Maduro teve um impacto muito mais relevante em relação a baixas militares do que nós imaginávamos. Eu vou trazer para vocês aqui umas informações que eu peguei aqui já. Olha aqui, Padrinho Lopes falando, FAMB, e a Força da Venezuela, ativa toda a prontidão operacional para integrar elementos, formar um único bloco de combate para garantir a liberdade, independência e soberania da nação. Eu trouxe aqui, olha, o Sam Puncher trouxe para a gente um vídeo aqui que diz direitinho constitucional a respeito, fala que contundentemente como a gente pode imaginar as Forças Armadas bolivarianas, o covarde sequestro do cidadão Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, nosso comandante em chefe e sua esposa, nossa primeira-dama Cecília Flores, que foi presa junto com Maduro, ato realizado ontem, sábado, 3 de janeiro, um ano corrente, após assassinar a sangue frio grande parte de sua equipe de segurança. Agora, entenda, eram militares defendendo um regime ilegal. E todos nós entendemos que o trabalho militar, quando tu apoias um governo que é ilegítimo pela maioria do mundo, faz parte do trabalho correr risco de vida. Nem como houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, também militares morrem. O trabalho do militar é esse. Então, essa é uma opinião. Então, a gente ficou sabendo que houveram muito mais desdobramentos. E também eu trouxe aqui umas informações para vocês. Soldados e cidadãos inocentes. Não, pessoal, soldado não é cidadão inocente. Soldado que está defendendo o regime não é cidadão inocente. Eu também trouxe umas informações aqui para vocês interessantes a respeito do que por que será que o Trump não quer entregar o... Será que é o efeito Guaidó? Vocês lembram lá em 2018, eu acho, 2019, que o Guaidó foi empossado pela Câmara, mas teve um desdobramento que eu expliquei, eu fiz um resumo explicativo para vocês, e eu acho que isso tem sentido. E também a negociação que foi tentada com a vice-presidente. E talvez não... Esse aqui é a galera que... A lista atualizada de alguns dos que caíram no combate. O que acontece? Esse pessoal, eles estavam naquela casinha, próximo à residência do Maduro. Foram 18, se eu não me engano. Total de 18. Que vieram a óbito, foram prestar conta. E teve muito mais. Aqui, olha, teve muito mais na base principal. A grande base, que é essa aqui. Forte. Aqui. Fuerte Tuna. É esse o nome? Fuerte Tiuna. Esses dois complexos aqui, militares, foram fortemente bombardeados antes de seguir com a operação de extração. Bem aqui nesse ponto ficava a casa do Maduro, e bem perto, mais ou menos aqui, tinha uma casa que ficavam 18 militares da segurança do Maduro. Eles foram eliminados para que a... E teve ataque de Igla. Também tem uma imagem bem legal aqui. Esse é o Igla aqui que contra o... É um Igla. Eu confesso para vocês que é difícil acertar. Mas eles têm muitos. E é muito difícil a defesa interceptar esse tipo de artilharia antiaérea. Olha, dá para ver aqui. Olha, teve um helicóptero americano que foi atingido, mas não caiu. Não sei se foi um Igla.
Esse aqui é o Igra, aquela artilharia antiaérea de colocar no ombro. Tem também aqui algumas Venezuela, os oficiais da inteligência cubanos encarregados de proteger Maduro não conseguiram proteger seu cliente. E Delcy Rodrigues está irritada com os cubanos. O pessoal da The Economist, da The Communist, estão chateados com o pessoal cubano que não conseguiu. Mas o que eles poderiam fazer? Estavam lá na casinha esperando, não chega a Força Delta. Então, o pessoal da Venezuela está irritado com Cuba. O pessoal da Venezuela, a galera do regime, ilegalmente posto lá. A população tá festejando. Tem aqui também eu trouxe uma tradução aqui. Eu não vou. Notícia recente: Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge participaram de reuniões secretas em Doha, com intermediários do Catar e um membro sênior da família real dos Emirados Árabes Unidos, atuando com canais de comunicação com o presidente Trump para discutir a remoção de Nicolás Maduro no ano passado. Uma proposta inicial apresentada aos Estados Unidos previa a renúncia de Maduro, mas sua permanência na Venezuela, a retirada das acusações criminais americanas, acesso concedido às empresas petrolíferas americanas e a posse de Delcy Rodrigues como presidente interina. Essa proposta foi rejeitada. Por quê? Os Estados Unidos não queria a permanência do Maduro na Venezuela. Uma segunda proposta sugeria que Rodrigues liderasse um governo de transição com Maduro exilado no Catar ou na Turquia. Os Estados Unidos também rejeitaram essa proposta, alegando preocupações que equivaleria a um madurismo sem Maduro, um regime mais duro. Rodrigues é agora presidente interina da Venezuela. Aqui também tem o Daniel De Petris traz para a gente informações interessantes. Eu vou deixar essa thread, é muito bacana. Eu não vou ler toda, para o vídeo não ficar longo, mas eu vou ler aqui o cabeçalho. Comparado à captura de Maduro, que foi rápida e eficiente, o plano de Trump para a Venezuela no dia seguinte é confuso e desajeitado. As aparições de Rubio na TV não esclareceram nada, o que sugere duas coisas. O governo está mantendo suas cartas na manga ou ainda está trabalhando nisso. Mas eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu acho tenho certeza que já tinha havido uma conversa com as três pessoas abaixo do Maduro para tentar se chegar a um acordo. Não se chegou a um acordo e os Estados Unidos foi lá e retirou o Maduro. Aí pode ser que a vice-presidente agora vá seguir o caminho para a normalização na Venezuela. Porque o que acontece? O grande problema de tirar o ditador é fácil, chega lá, manda uma bomba e tal. O problema é a briga pelo poder no país depois. Então, quanto puder se apaziguar, melhor, porque senão ficam facções militares e traficantes se degradando entre si na cidade e morre-se muitas pessoas. Então tem aqui, olha, o André Schilders trouxe aqui a situação da cidade. Estação de serviço estão funcionando, que estação de serviço é posto de gasolina. Centros comerciais abertos, alguns poucos, a maioria dos supermercados abertos na manhã. As compras, não tem gente comprando. A maioria dos bares fechados, poucos carros circulando nas ruas. Oficialmente, o Estado da Venezuela manifestou manifestação em apoio ao Maduro, mas quase ninguém foi. A gente vê aqui, isso aqui é o povo da comemorando a saída do Maduro. Quem não está gostando são outras pessoas. Aqui, olha, compreendendo a preocupação dos comentaristas ocidentais
mas todos deveriam parar um instante para observar como os venezuelanos, dentro e fora da Venezuela, estão reagindo. Até o Nômade Raiz, que é um cara que foi lá, ele é um youtuber, ele foi fazer uma entrevista lá, foi fazer uma série de reportagens na Venezuela, quase não consegue voltar, foi preso, ele fala aqui que ele está confuso. Aí, pessoal, Estados Unidos. Que os Estados Unidos ordenou uma operação na Venezuela que resultou na prisão do ditador Nicolás Maduro, que movimentou o povo venezuelano. De um momento, gravei vídeos para o canal, tal, e o povo comemorando. Eles lá em Caracas comemorando. Ele não está entendendo porque tem tanta gente contra. Ah, porque soberania e tal. A eleição foi fraudada, não tem soberania. O povo não quer liberdade. Essa é a verdade. Eu vou acelerar um pouco, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. Eu cheguei aqui num ponto que eu quero ler para vocês, aqui sobre a questão das refinarias de petróleo da costa do Golfo. Tem muita gente dizendo que os verdadeiros vencedores do desenvolvimento da Venezuela, além da população venezuelana, são as refinarias da costa do Golfo, dos Estados Unidos, que elas são, em sua maioria, refinarias de petróleo pesado, que é um tanto inadequado para o bom fracking, já que o xisto produzia muito petróleo leve. Então, o petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, tal qual o do Brasil. Estão dizendo aqui que os Estados Unidos seriam o maior beneficiado porque as refinarias... Só que qual é a minha visão em relação a isso? Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo. Ele tem refinaria para óleo pesado, bruto? Tem. Só que ele já refina muito. As refinarias elas já estão no topo da capacidade ali. Refinam também muito petróleo do Brasil. Então não vai fazer muita diferença. A Venezuela ela é o maior, tem um dos maiores ativos de petróleo do mundo, é o segundo ou terceiro maior. Tem 20% do petróleo do mundo, mas produz muito pouco petróleo devido à falta de investimento, ao governo extremamente centralizado e às sanções. Então, vai melhorar? Vai melhorar. O preço do petróleo vai baixar, mesmo com pouco petróleo sendo colocado no mercado refinado. Vai prejudicar muito a Rússia, porque a Rússia depende para continuar a guerra dela de invasão na Ucrânia ao petróleo estar com preço alto, e vai parar de vender baratinho para a China, que é o que vai acontecer. Então, o mercado tende-se para o Ocidente se normalizar e baratear. A gente só espera que diminua o imposto aqui no Brasil também, senão não adianta nada. Então, de todas as empresas aqui, a VLO é provavelmente a mais diretamente exposta, mas é bastante provável que muito capital flua para o Texas, visto que isso aqui pode acontecer? Pode, mas eu ainda acredito que não, que vai ter petróleo indo para lá, está servindo, mas o importante é que no contexto mundial vai baixar. Os Estados Unidos ele é autossuficiente em petróleo e ainda exporta, só consome muito também. Aqui isso é uma coisa que preocupa. Isso aqui é uma manifestação na Venezuela contra a retirada do Maduro. É o pessoal que apoia a vice-presidente. Quem é essa galera? Todos estão armados. Aqui diz na postagem, cadê? Grupos armados de El Valle, Caracas. Diversas cidades estão passando pela mesma situação. Eles estavam armados com fuzis FAL e, em alguns casos, até com AK-103. Quem são esses contra a retirada do Maduro? São os traficantes, os bandidos, né? E esse é um grande problema. Agora, fui informado de prisões simultâneas de funcionários e militares, agências de segurança e inteligência que tiveram acesso à equipe de segurança de Nicolás, o tirano, estão à procura de infiltrados que traíram o prisioneiro. Prisioneiro, entenda, o Maduro. Eu me pergunto por quanto tempo eles vão deixar conduzir como ovelhas. Isso é bom, se tu enxergar do ponto de vista certo. O sistema ele vai se... Ninguém está confiando em ninguém. Vai ali estar, inclusive, não se sabe se realmente a vice-presidente vai continuar no cargo, porque ela não poderia estar fazendo isso. Tem aqui uma série, uma thread muito bacana que eu
eu coloquei logo para traduzir, porque o governo dos Estados Unidos decidiu negociar com Delcy Rodrigues. O que se sabe, a estrutura de poder na Venezuela mudou no sábado 3 de janeiro. Antes dessa data, o poder estava dividido em 4 polos principais. Nicolás Maduro, junto com Cília Flores, era o ditador. B. Diosdado Cabello, que é o chefe das Forças Armadas, o traficante. Vladimir Padrinho Lopes e Delcy e Jorge Rodrigues. Delcy é a que assumiu agora, que é a vice-presidente, e o Jorge Rodrigues é o presidente da Câmara lá. Né? Então, a partir de domingo 4, a estrutura de energia foi reduzida a 3 polos. Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente e o presidente da Câmara, Diosdado Cabello e o Padrinho Lopes. O filho de Maduro, eles estão tentando articular um poder político lá, mas eles não têm projeção política, eles só são filhos do Maduro. Para alcançar a transição para a democracia, o governo dos Estados Unidos entende que é necessário realizar um processo de negociação com um dos grupos no poder na Venezuela. Negociar com uma das 3 facções não é uma tarefa agradável, mas é inevitável. Os Estados Unidos tentaram orquestrar a transição com o Padrinho Lopes, com esse cara aqui. O Cabello foi logo descartado porque o traficante não teria como. Mas não avançou. Os enviados de Trump ofereceram a Padrinho um acordo semelhante ao do general Augusto Pinochet no Chile, mas Padrinho nunca o honrou. Pelo contrário, agarrou-se ao poder e os acordos que havia assinado com Micael Moreno, outras figuras importantes do partido governista. Isso aconteceu no Chile. O ex-ministro do Petróleo, durante a presidência interina de João Guaidó, o governo Donald Trump tinha um plano pronto para depor Maduro. Naquela época, a atuação... Eu fiz aqui eu vou deixar o processo também que eu baixei aqui do Maduro, vou deixar no link na descrição. E no primeiro link da descrição, eu vou deixar um vídeo para tu, que ainda está em dúvida se o Maduro deveria sair ou não, tirar a tua dúvida. O bacana desse vídeo, ele é de 2017, na época do Juan Guaidó. E talvez o bom é que ele foi feito pela UOL. Então tu vais conseguir ter ali, chegar a uma conclusão se é bom ou não tirar o Maduro. Tem aqui todas as acusações do Maduro, tem aqui narcoterrorismo, tem também tráfico de arma, corrupção de drogas e tráfico de arma. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Tem também aqui, Nicolás Maduro deverá comparecer pela primeira vez ao tribunal da cidade de Nova York ao meio-dia, horário leste dos Estados Unidos, nesta segunda-feira. A audiência será realizada perante um juiz distrital. Vai ser um primeiro, mas eu trouxe aqui para vocês o porquê está meio atrapalhada essa transição. Eu acho, é uma opinião minha. Eu vou trazer para você aqui um contexto geral na Venezuela de 2018 e 2019, mais ou menos no contexto que eu estou deixando o primeiro link, um videozinho para vocês verem na descrição. Em 2018, Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela em uma eleição boicotada por grande parte da oposição, considerada fraudulenta ou ilegítima por vários países e organismos internacionais, marcadas por denúncias de falta de garantias democráticas. Por causa disso, muitos países não reconheceram o resultado. E por que Guaidó surgiu como presidente interino? Em janeiro de 2019, o mandato anterior de Maduro terminou. A oposição alegou que não houve eleição válida, portanto, havia um vazio de poder na Venezuela. Com base na Constituição venezuelana, a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, declarou que o presidente da Assembleia, que era, na ocasião, Juan Guaidó, deveria assumir interinamente até novas eleições, já que as eleições do mandato passado tinham sido ilegais. Assim, em 23 de janeiro de 2019, Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Apoio internacional. Guaidó foi reconhecido como presidente legítimo por
Estados Unidos, Brasil, na época do governo Bolsonaro, União Europeia, parcialmente, vários países da América Latina. Enquanto isso, Maduro manteve o apoio de Forças Armadas venezuelanas, Rússia, China, Irã, Cuba e Turquia. Olha que maravilha. Por que Guaidó não conseguiu assumir de fato? As Forças Armadas ficaram com Maduro. Na prática, quem controla o país são os militares. Eles não romperam com Maduro. Sem apoio militar, Guaidó não tinha poder real. Maduro manteve o controle do Estado, Tribunal Supremo, polícia, petróleo, instituições públicas. Tentativas fracassadas, protestos massivos em 2019, reprimidos fortemente, vou deixar o link na descrição, tentativa de entrada de ajuda humanitária pela fronteira bloqueada, um chamado a militares para se rebelarem à adesão mínima. Nada disso gerou uma ruptura decisiva. Episódio do tanque e repressão. Eu vou deixar esse episódio do tanque. O que aconteceu depois? Guaidó perdeu força ao longo de 2020 e 2022. Houve denúncias de erros estratégicos, divisão da oposição, corrupção envolvendo recursos no exterior. Em 2023, a própria oposição venezuelana extinguiu o governo interino. Hoje, Maduro segue no poder. Seguia, né? Então é isso aí, pessoal. Não te esquece de te inscrever no canal, assiste o link, vê o processo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E vou deixar um card aqui ao lado do vídeo que eu fiz ontem. Ficou meio longo o vídeo de ontem. Foram vários, ficou quase com 1 hora. Eu errei um pouco na hora de pôr o som, tal, mas vocês... Fica aí que vamos ter vídeos. Não vão ser diários, mas quando eu tiver um tempo aqui, no mínimo 1 vez por semana eu vou estar atualizando. E deixa aí nos comentários um assunto que vocês queiram que eu traga nesse contexto geopolítico.